Existem muitas culturas com tradições únicas, mas certamente você nunca imaginaria que em um canto do planeta, as mulheres são incentivadas a fazer jogos íntimos umas com as outras para ganhar experiência. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos conhecer Botsuana, o país com a fronteira mais curta do mundo, e também um dos países mais inexplorados, porém fascinantes, do planeta. Botsuana, um dos países mais bonitos da África e o maior produtor de diamantes do mundo, um lugar com tradições tão surpreendentes quanto a das mulheres Kung do deserto de Kalahari, que costumavam fazer jogos íntimos umas com as outras antes de fazê-lo com os homens. Um dos melhores lugares para você descobrir a fauna e a beleza da África. Um país com curiosidades extraordinárias, como o ritual do Dicopelo, em que diferentes adivinhos preveem o futuro jogando ossos no chão, sendo um dos países com mais parques e reservas naturais do mundo, ou contendo a tribo San, considerada a mais antiga do planeta. Preste atenção e não perca este vídeo, pois garantimos que descobrir Botsuana e suas maravilhas vai surpreender você. Vamos começar! Botsuana, oficialmente conhecida como República de Botsuana, é um país localizado no sul da África. Faz fronteira com a Zâmbia e a Namíbia ao norte, e faz fronteira com a Zâmbia, que tem apenas 150 metros de comprimento, a fronteira mais curta do mundo. Além desses dois países, também faz fronteira com o Zimbábue, a África do Sul e Angola. O país cobre uma área de aproximadamente 581.700 km², semelhante à da França, o que o torna o 48º maior país do mundo em termos de tamanho. Sua população, de acordo com estimativas recentes, é de apenas cerca de 2,5 milhões de habitantes, o que o torna um local pouco povoado. Essa baixa densidade populacional contribui significativamente para a preservação de sua incrível natureza selvagem, uma das características que fazem de Botsuana um destino único no mundo. Botsuana é amplamente reconhecida como um dos melhores lugares para você descobrir a vida selvagem africana e mergulhar na beleza natural do continente. Suas vastas extensões de parques nacionais e reservas de vida selvagem são o lar de uma incrível diversidade de espécies, de leões e elefantes majestosos a gazelas ágeis e leopardos esquivos. O famoso Delta do Okavango, patrimônio mundial da Unesco, é apenas um dos muitos lugares de tirar o fôlego onde os visitantes podem experimentar a magia da vida selvagem africana em sua forma mais pura. Considerado por muitos como um dos países mais bonitos da África e do mundo, Botsuana oferece paisagens espetaculares que vão desde os desertos do Kalahari até as exuberantes terras do Delta. Seu pôr do sol dourado sobre as planícies intermináveis, seu céu noturno repleto de estrelas e sua atmosfera serena e tranquila são inesquecíveis para aqueles que têm a sorte de explorar esse tesouro natural africano. Em termos de clima e geografia, grande parte de Botsuana é coberta pelo deserto de Kalahari, o que influencia seu clima subtropical semiárido. No entanto, apesar do nome, o Kalahari não é um verdadeiro deserto, pois recebe uma quantidade moderada de chuvas durante todo o ano. A estação chuvosa geralmente ocorre de novembro a março, enquanto os meses mais secos vão de maio a outubro. Além do Kalahari, Botsuana também abriga o Delta do Okavango, uma das maiores concentrações de vida selvagem da África e uma das maravilhas naturais mais incríveis do mundo. O Delta do Okavango é um dos destinos mais espetaculares para a observação da vida selvagem na África. É também o maior delta interior do mundo e é formado pela inundação sazonal do rio Okavango, que transborda durante a estação chuvosa e cria um labirinto de canais, lagoas e pântanos mágicos para aqueles que têm a sorte de observá-los. Esse oásis exuberante atrai uma variedade abundante de vida selvagem, incluindo elefantes, cuja população é a maior da África, além de leões, girafas, zebras, hipopótamos e uma grande variedade de aves aquáticas. Os safaris em Mokoro, nome dado às tradicionais canoas tribais de Botsuana, são uma das melhores maneiras de explorar esse paraíso aquático e oferecem uma experiência única
de observação da vida selvagem a partir da perspectiva tranquila desse fascinante canto do planeta. Para descobrir o delta do Okavango, há uma grande variedade de atividades, desde safaris em veículos com tração nas 4 rodas, até caminhadas guiadas pela natureza e passeios de barco, como esses barcos Mokoro, que são mais bonitos ao pôr do sol. Além disso, alguns acampamentos oferecem experiências únicas, como passeios de elefante e encontros com comunidades locais, que proporcionam uma visão mais profunda da vida e da cultura da região. Entre essas comunidades, a tribo San é, sem dúvida, a mais extraordinária não apenas em Botsuana, mas em grande parte do mundo. Essa tribo, também conhecida como Bosquímanos, é uma das culturas indígenas mais antigas e fascinantes da África e do mundo. Os San habitam a região do sul da África, incluindo Botsuana, há milhares de anos, e desenvolveram uma profunda conexão com a terra e a natureza. Os San são caçadores-coletores experientes e desenvolveram técnicas exclusivas para sobreviver nos ambientes desérticos e semidesérticos da região. Uma das características mais marcantes da cultura San é sua linguagem única, que inclui uma variedade de cliques e estalos. Essa linguagem complexa e musical é fundamental para a comunicação entre os membros da tribo e vem sendo transmitida de geração em geração há séculos. Uma linguagem que você provavelmente teria dificuldade para entender se tivesse a chance de conhecer o San. Além de suas habilidades de caça e de seu idioma característico, os San são conhecidos por suas antigas tradições espirituais e por seu profundo conhecimento da flora e da fauna locais. Eles desenvolveram uma rica tradição de mitos e lendas que explicam a origem do mundo e a relação entre os seres humanos e o mundo natural que os cerca. Entre esses rituais ancestrais, um se destaca por sua aura de mistério e fascínio: o Dikopelo. Esse antigo ritual, praticado pelos San e outras tribos nas profundezas da África e em Botsuana, foi transmitido por gerações como uma conexão sagrada com o desconhecido. Em noites escuras e silenciosas, os adivinhos se reúnem em círculos secretos, onde ossos são jogados no chão em um ritual meticuloso. Esse ato aparentemente simples esconde um poder oculto, capaz de revelar os segredos do passado, do presente e do futuro, apenas pela disposição das formas e dos padrões no chão. Somente os adivinhos dessas tribos podem entender os mistérios que aguardam você nessa dança de ossos. Essas verdades ocultas que eles são capazes de interpretar significam que o Dikopelo é visto como mais do que um ritual. É visto como um portal para o sobrenatural, uma janela para o desconhecido em que muitas das tribos que povoam a enigmática Botsuana acreditam. Em Botsuana, são realizadas excursões para que você saiba mais sobre as comunidades locais, como essa da tribo San. Esses passeios oferecem aos visitantes a oportunidade de conhecer essa cultura única em primeira mão. Passeios como os das minas de diamantes do país também estão disponíveis, embora os últimos sejam provavelmente muito mais controlados. Botsuana é o maior produtor de diamantes brutos do planeta em termos de valor, e esse é o motor econômico mais importante do país. Por esse motivo, o país criou passeios que oferecem aos turistas a oportunidade de visitar minas de diamantes, embora a disponibilidade desses passeios possa variar dependendo da mina e das regulamentações locais. Uma das minas de diamantes mais conhecidas de Botsuana é a mina de diamantes Jwaneng, uma das maiores minas de diamantes a céu aberto do mundo e que tem um grande impacto na economia do país. Nesses passeios, os visitantes podem conhecer a história da mineração de diamantes em Botsuana, bem como o processo de extração e processamento de diamantes. Apesar de sua riqueza de recursos naturais, Botsuana tem trabalhado para diversificar sua economia e reduzir sua dependência dos diamantes. Entre essas outras atividades estão os safaris, que são uma experiência única em Botsuana. Botsuana é mundialmente conhecida por sua impressionante variedade de vida selvagem e vastas áreas protegidas, o que a torna um dos destinos de safari favoritos do mundo. O país abriga uma das maiores concentrações de vida selvagem da África,
o que o torna um lugar especial para você avistar os 5 grandes: leões, elefantes, búfalos, leopardos e rinocerontes. Os parques e reservas nacionais de Botsuana oferecem a oportunidade única de ver esses animais majestosos em seu habitat natural, em paisagens deslumbrantes e variadas que vão desde as vastas planícies do Kalahari até os pântanos do delta do Okavango. Em termos de idiomas, o inglês é o idioma oficial de Botsuana e é amplamente utilizado em todas as áreas, tanto governamentais quanto comerciais. No entanto, o Setswana, também conhecido como Tswana, é o idioma nacional e é comumente falado em todo o país. O nome Botsuana vem do termo Setswana Botswana, que significa o lugar dos Tswanas. Esse nome reflete a importância do povo Tswana na formação e na identidade desse país. Antes da colonização europeia de Botsuana, essa região era habitada por várias tribos e grupos étnicos, incluindo a maioria Tswana, o San que você conheceu recentemente, os Khoikhoi e os Bantu, entre outros. Essas tribos tinham suas próprias estruturas sociais, culturas e modos de vida. A história da colonização europeia em Botsuana começou no século XIX, quando exploradores e colonos europeus começaram a se estabelecer na região, em busca de recursos naturais e rotas comerciais. No entanto, ao contrário de muitas outras partes da África, Botsuana conseguiu evitar o domínio colonial e manter sua independência durante a maior parte da era colonial. Um dos principais fatores que contribuíram para essa independência foi a aparente falta de recursos minerais valiosos na época, como o ouro, que atraiu os colonizadores europeus para outras partes da África em vez de Botsuana. Embora Botsuana seja hoje o maior exportador de diamantes, o povo de Botsuana teve a sorte de, naqueles anos, o setor de diamantes só ter se desenvolvido após a independência total do país, no ano de 1990. Além disso, os líderes tribais locais de Botsuana conseguiram estabelecer alianças com os colonizadores europeus. Assim, durante o período colonial, Botsuana era conhecida como Protetorado de Bechuanaland, e, embora estivesse sob influência britânica, mantinha considerável autonomia política e administrativa. Para você ter uma ideia do presente de Botsuana, há um filme de Hollywood intitulado Um Reino Unido, que conta a história de um caso de amor interracial entre Seretse, que era o herdeiro do trono em Botsuana, e Ruth Williams, uma mulher britânica branca, que desafiou a oposição do Império Britânico na época. Para Botsuana, mais importante do que a história de amor seria o que aconteceu depois. Seretse chegaria ao poder, e sob sua presidência, entre os anos de 1966 e 1980, Botsuana manteria um dos melhores registros de direitos humanos da África. Assim, o país se tornou um modelo de liberdade, democracia e igualdade racial. O governo de Seretse Khama incorporou lições históricas sobre como a incorporação dos direitos humanos na formulação de políticas pode servir a OS interesses fundamentais do Estado e desviar diferenças e conflitos. Botsuana enfrentou desafios difíceis na independência em 1960. O país estava cercado por regimes hostis de minorias brancas na África do Sul, Rodésia, atual Zimbábue, e sudoeste da África, atual Namíbia. Além disso, Botsuana estava empobrecida e dependia de seus vizinhos. Seretse Khama e seu partido, portanto, concentraram-se no estabelecimento de uma democracia não racial, baseada nos ideais de direitos humanos e na diversificação da economia. Cientes da volatilidade e da limitação de depender exclusivamente das receitas geradas pelo setor de diamantes, os líderes políticos e econômicos do país têm promovido ativamente a expansão e o fortalecimento de outros setores importantes, como agricultura, turismo, manufatura e serviços financeiros. Isso levou a uma maior estabilidade econômica e reduziu a vulnerabilidade às mudanças nos preços dos diamantes e na demanda dos mercados internacionais. Foi por esse motivo que o governo de Seretse Khama criou a Constituição de Botsuana anos atrás, com a intenção de garantir os direitos de cada cidadão, independentemente de sua origem racial. Leis que ajudaram o país e seu povo a prosperar
e se tornar um dos países mais desenvolvidos do continente africano. Direitos e liberdades únicos que têm muito a ver com uma das tradições mais marcantes desse país, a das relações íntimas das mulheres Kung. As mulheres Kung dessa tribo do deserto de Kalahari mantêm há séculos uma tradição única que envolve a exploração da sexualidade feminina por meio de relações íntimas umas com as outras, antes de ter relações com os homens. Essa prática é considerada um rito de passagem para mulheres jovens, onde elas aprendem sobre seus próprios corpos, prazer mútuo, dinâmica de relacionamento e consentimento antes de se casarem ou se comprometerem com um parceiro masculino. Esses encontros íntimos entre mulheres não são apenas aceitos, mas também incentivados na comunidade como parte integrante do desenvolvimento íntimo e emocional dessas jovens mulheres. Para as mulheres Kung, essas brincadeiras íntimas umas com as outras não são apenas uma forma de explorar sua sexualidade, mas também de fortalecer os laços comunitários e transmitir conhecimentos sobre intimidade e prazer. Na cultura Kung, a liberdade é altamente valorizada e a autonomia das mulheres para tomar decisões sobre suas vidas íntimas é respeitada. Essa abordagem inclusiva e respeitosa da sexualidade feminina contrasta com muitas outras culturas que impõem restrições e tabus aos relacionamentos íntimos das mulheres antes do casamento. De acordo com as tradições dessas tribos africanas, tal é a liberdade dessas populações, e tão diferente é a maneira como essas sociedades veem o mundo, que as mulheres casadas geralmente têm amantes homens para continuar a acumular experiência. Além dessa maneira única de entender e transmitir seu conhecimento e cultura, os Kung são mundialmente famosos por sua estrutura social igualitária, que se reflete na ausência de líderes ou chefes. De acordo com antropólogos, os Kung são uma das poucas tribos africanas sem chefes, o que lhes permite tomar decisões coletivamente e valorizar a igualdade entre os membros da comunidade. Essa abordagem comunitária se estende ao seu modo de vida, no qual compartilham recursos e conhecimento. Sem hierarquia ou classe, os Kung parecem ter se dado conta de algo que a maioria dos seres humanos e governos negligenciaram: a importância do tempo livre para aproveitar mais e melhor a vida. Em uma realidade na qual a competição é inútil, e não é aquele que tem mais, mas aquele que precisa de menos que é o mais, os Kung aprenderam a viver a vida como poucas outras sociedades no mundo. É por isso que uma de suas diferenças e qualidades mais importantes tem a ver com seu tempo de trabalho. Um tempo de trabalho muito curto, pois os Kung gastam no máximo 2 horas por dia em atividades de subsistência, o que lhes deixa bastante tempo para o lazer, a socialização e o desfrute da vida em comunidade. Esse modo de vida, baseado na cooperação e na adaptação ao meio ambiente, tem sido objeto de estudo e admiração por pesquisadores e pessoas interessadas em sociedades tradicionais e sustentáveis. Com isso em mente, gostaríamos de perguntar a você: o que você acha dos Kung e de suas antigas tradições? Você acha que seria melhor um mundo em que as pessoas trabalhassem 2 horas e aproveitassem outras 22? Pause o vídeo e deixe seu comentário, pois essa é a melhor maneira de você apoiar o mundo sem censura a crescer e continuar trabalhando para trazer o melhor conteúdo a cada semana. Algo que poucas pessoas sabem é que Botsuana é um dos países mais estáveis e democráticos da África, com uma longa história de governo democrático, além de ser também um dos países mais seguros da África, com baixos índices de criminalidade e uma atitude acolhedora em relação aos visitantes estrangeiros. Um conjunto de razões que certamente ajudará esse país a continuar a desenvolver um turismo sustentável, que permitirá que ele continue sendo um dos países mais desenvolvidos do continente africano. Com isso em mente, tentaremos agora ajudar você a organizar uma viagem a Botsuana, informando como chegar, aproveitar e se locomover nesse incrível país. A maneira mais comum de chegar a Botsuana é pelo Aeroporto Internacional Sir Seretse Khama, na capital, Gaborone, que tem conexões com vários dos principais aeroportos internacionais. De lá, você pode usar os serviços de transporte terrestre para chegar a vários destinos no país. A moeda oficial do país é o Pula,
Portanto, é aconselhável trocar algum dinheiro em pula quando você entrar em Botsuana, embora os cartões de crédito também possam ser usados na maioria dos estabelecimentos urbanos. Como mencionado acima, o idioma oficial de Botsuana é o inglês, o que torna a comunicação muito mais fácil para os visitantes internacionais, especialmente nos últimos anos, quando o desenvolvimento do país ajudou a melhorar a alfabetização e o conhecimento da população do país. Os preços em Botsuana podem variar, mas em geral, é considerado um destino relativamente acessível em comparação com outros destinos africanos. Uma xícara de café ou uma cerveja geralmente não custa mais do que $1, enquanto os hotéis de categoria média alta geralmente não custam mais do que $100. As principais atividades em Botsuana incluem safaris em alguns dos parques nacionais e reservas de vida selvagem mais famosos do continente, como o Delta do Okavango, o Parque Nacional Chobe e a Reserva de Caça Moremi, um dos melhores lugares do mundo para ver predadores em ação, incluindo leões, leopardos e hienas. Os preços dos safaris podem variar dependendo de vários fatores, como a duração do safari, o nível de luxo da acomodação, a época do ano e os serviços incluídos. Normalmente, um safari de 2 dias no Delta do Okavango, com acomodação em um acampamento básico ou em tendas de safari, custa entre $400 e $800 por pessoa. Além dos safaris, há também oportunidades para atividades ao ar livre, como caminhadas, observação de pássaros, passeios de barco e visitas culturais às comunidades locais. Quanto a AOS vistos, a maioria dos visitantes precisará obtê-los antes de chegar a Botsuana, embora isso varie de acordo com a nacionalidade. Portanto, é sempre aconselhável que você verifique as exigências de visto com a embaixada ou o consulado de Botsuana em seu país de origem antes de viajar. Nós do Mundo Sem Censura esperamos que esta viagem a Botsuana tenha sido tão fascinante para você quanto foi para nós. Temos certeza de que não há muitos lugares no mundo tão extraordinários quanto essa região do planeta. Pensando nisso, e no esforço que temos para fazer esses vídeos, se você gostou desse vídeo e ainda não se inscreveu, não espere mais e faça isso agora, ativando o sininho para não perder os vídeos fascinantes que fazemos toda semana. Vídeos como este, que você pode assistir agora para conhecer outro dos cantos mais fascinantes do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que esse lugar tem a oferecer.